Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, rogamos as tuas bênçãos para o nosso encontro desta manhã. Concede-nos a possibilidade e o melhor dos sentimentos para que conjuguemos santificados esforços no rumo da iluminação das consciências. Nós te suplicamos, orienta-nos e inspira-nos a que sejamos instrumentos, ainda que imperfeitos, da divulgação do teu Evangelho de luz. Sublime Educador das nossas almas, concede-nos ainda e a toda a humanidade as bênçãos da conduta pacífica e fraterna, para que reine a verdadeira felicidade em todos os corações. Ouvintes, bom dia. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Responsável pelo áudio e sonoplastia do nosso programa. Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 920, a pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? A resposta: não, porque a vida foi lhe dada como prova e expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser feliz sobre a terra. Quanto à sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje vamos apresentar resposta ao nosso prezado Elinho de Ituverava, que se dirigiu à equipe do Idefran formulando a seguinte pergunta: sabendo que, por meio da mediunidade, é possível recebermos comunicação dos espíritos desencarnados, há possibilidade de, procurando um médium espírita, receber mensagem de meu querido pai, que desencarnou há 2 anos e meio? Fiquemos atentos, meu caro Hélio Rodrigues, que a resposta virá no final deste programa. Caros ouvintes, lembremos que hoje é Páscoa. Consideremo-la segundo o Novo Testamento, porque trata-se de grave lance da história da cristandade. Segundo registros da Nova Aliança das Sagradas Escrituras, esta data lembra a Páscoa de Jesus. Portanto, já no cristianismo, a Páscoa, que antes denominava as festas que glorificavam a passagem dos judeus pelo Mar Vermelho, conduzidos por Moisés em fuga do Egito para a terra da libertação, agora o Novo Testamento nos fala de uma Páscoa transcendente, a falar dos últimos momentos de Jesus e a simbolizar a passagem de plano dimensional. E nas luzidias palavras do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, temos que, reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o Mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso.
Em dado movimento, tendo-se feito longa pausa entre os amigos que falavam, o Messias acentuou com firmeza impressionante: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes homens que, ambiciosos, dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem perante Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam, ansiosos, e o Messias continuou: Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós há de me trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se preocupada, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo a fim de consumar-se o grave comprometimento. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas angustiosas impressões, quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas penosas. Quem será o traidor? Disse Filipe com estranho brilho nos olhos. Serei eu, exclamou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus, que não evita semelhante perigo? Jesus, que se mantinha em silêncio ante as primeiras interrogações, olhou em direção ao filho de Cleofas e advertiu: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado, tanto nas horas de tranquilidade quanto nas de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Então Jesus Em verdade, cumpre-me afirmar
que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora eu esclareço em nome de meu Pai. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular. Ouve, João, se os desígnios de Deus são insondáveis, são também invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre os seus ensinos. E quais são os ensinos de Jesus, senão aqueles legados por meio do seu Evangelho, que nos fala da maneira como nos devemos conduzir na senda da evolução moral? Na condição de mestre, nos ensina e os apóstolos da luz cristã, perante os homens, o reiteram incansavelmente, como fará agora o espírito de Joana de Ângeles, que através da obra psicografada de Divaldo Pereira Franco, conclama-nos a compreender os ensinamentos de Jesus. Reitera o que já vem nos ensinando a doutrina espírita, desde a sua base nos luminares espirituais reveladores e na igualmente luzidia codificação de Allan Kardec. É hora de um parênteses no tema de hoje para o nosso momento musical para reflexão. De Bach, com orquestra de cordas RGE, regência de Enrico Simonetti, Jesus, Alegria dos Homens.
Os ensinos de Joana de Ângeles estão contidos no livro que se intitula Diretrizes para o Êxito, e é transbordante de sublimados preceitos, como sempre é de se esperar quando se trata de ensinamentos vindos da veneranda instrutora espiritual. Vamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para o que a autora espiritual considera em simples apresentação daquela obra. Diz ela: em face dos muitos conflitos que tomam conta da criatura humana, que parece divorciada dos princípios éticos morais e das propostas libertadoras da ignorância, faz-se necessário esclarecimentos quanto ao cumprimento da finalidade da reencarnação. Confundindo gozo com felicidade, numa alucinada correria para o excesso de toda ordem, incluindo o exagero das paixões com as quais se entorpeceu, o homem sucumbe ao peso das aflições com que se sobrecarrega, anestesiando a consciência para não pensar e anulando o sentimento na vã esperança de passar incólume diante do sofrimento. O desconcertante culto ao corpo e ao endeusamento pessoal tem arrastado multidões inexperientes aos transtornos psicológicos de natureza grave, bem como enfermidades perversas resultantes do mau uso dos órgãos do corpo. Infecções cruentas alastram-se ameaçadoras e processos degenerativos aumentam vertiginosamente como resultado da insânia comportamental a que se entrega expressiva parte da comunidade terrestre. Hoje, mais do que ontem, os seres humanos apresentam-se desnorteados, consumidos pela volúpia do prazer que, para ser conseguido, exige tributos muito altos, como a conquista de recursos amoedados, mediante quaisquer expedientes, o absurdo exibicionismo do ego, a disputa desenfreada pelo topo da evidência, onde permanecem por pouco tempo em violência, drogadição e sexo desvairado. Seria de supor-se que, após Jesus, os rumos a serem seguidos fossem outros, caracterizados por condutas mais dignas, propiciadoras da paz. Infelizmente, porém, a sua mensagem rica de beleza e amor foi desconsiderada e adaptada aos interesses e arbitrariedades das religiões dominadoras, esquecendo-se da verdadeira preocupação do Cristo, o ser humano. O resultado é lamentável. Vive-se hoje, como consequência, o cristianismo sem a presença do Cristo. Prevalece um cristianismo elaborado segundo os interesses dos homens ambiciosos, que simplesmente preferem ignorar a exortação de Jesus do amai-vos uns aos outros. Existe nas fileiras da fé religiosa a indiferença pelos que sofrem, os denominados excluídos, os desfavorecidos de recursos financeiros, de beleza física, de posição social. Com consequência, há uma incontrolada sede de amor, gerando seres atormentados e solitários que descambam nos abismos da solidão e da loucura. Igualmente, a fome de alimentos ceifa dezenas de milhões de pessoas esquecidas cada ano, não se contabilizando aqueles que sobrevivem, mas que por desnutrição e carência orgânica tornaram-se espectros vivos sem ideal e sem esperança. Agora, nova interrupção para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração,
da alegria da canção, que faz da noite um novo dia. Que vissem quantos pães distribuídos e que foram divididos após a multiplicação. E vê que do estudo fez-se o amor, o resultado é curador na mais bela operação. Queria que vocês vissem o irmão que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho. E como vocês tocam vibração, dão a este coração nova luz em seu caminho. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Desta alma que aprendeu com vocês a ser alguém outra vez, sabendo a que se destina. Saudemos nosso mestre de Leão e a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. O mundo religioso de quase todas as denominações acompanha a sucessão dos trágicos acontecimentos, ignorando o lado da prevenção e da assistência da forma como necessária. Cada grupo parece cada vez mais interessado na preservação do seu status, do seu crescimento, da aquisição de poder e de grandeza terrena. Certamente que existem exceções enobrecedoras, não porém suficientes para reverter o doloroso quadro. Fala-se mais do que se age. Aconselha-se com expressões formosas, sem o alicerce da prática das lições apresentadas. Discute-se com ardor, mas atua-se com indiferença e até com rancor. Mas eis o outro lado, os espíritos procedentes da grande luz, no entanto, estão vigilantes e cuidam de manter a sementeira da esperança, do amor, da compaixão, do perdão e da caridade na terra desolada. Na educação, renovam-se periodicamente no mundo os métodos pedagógicos em razão da conquista do conhecimento nas suas diferentes áreas. Valiosa contribuição da psicologia infantil abriu espaços para mais profundo e claro entendimento em torno das possibilidades de aprendizagem, ensejando melhoria na educação. Mas que se apliquem de imediato as novas técnicas que se baseiam em experiências de grandes nomes da psicologia e da pedagogia, para que se tornem mais rápidos e eficientes os resultados que todos almejam. Em técnica estruturada no autoconhecimento do aprendiz e nas lições que se lhe fazem ministradas, foram propostos programas em forma de pilares, a sustentar todas as áreas abrangidas pelos processos de ensino. Em uma análise cuidadosa, descobre-se que são valores encontrados na pedagogia de Jesus, porquanto todos aqueles que buscam iluminar-se pelas luzes do Evangelho bem o sabem que a preocupação constante do Divino Mestre era a da autoiluminação daqueles que o buscavam. A humanidade vivencia nos tempos presentes a transição por que passa o planeta, no rumo da sua realização como mundo de regeneração, conforme nos anunciam os luminares. Quando disse que os justos herdarão a terra, é agora que devemos nos preocupar com a forma de nos conduzir para que tenhamos a felicidade de continuar
no ambiente que deixará de ser de provas e expiações, ostentando como tal a condição de hospital, de oficina, de concertos e, sobretudo, de escola de alunos em atraso. Espíritos iluminados de elevada categoria, originários de planetas muito superiores à Terra probatória e expiatória, já estão chegando para ombrear a tarefa de instruir-nos caridosamente, no sentido evangélico e depurador. É a apregoada transição que já se encontra em curso a exigir-nos transformação para melhor. Porquanto aqueles que não atenderem ao chamado do Evangelho hão de ser atraídos para mundos inferiores, portanto, compatíveis com o padrão vibratório que preferem ostentar. Jesus nos assegurou que seu jugo é leve, advertindo-nos que nos será bastante a conduta própria de homem de bem, para que nos harmonizemos com os desígnios das divinas leis. A sua mensagem era incessante e fundamentada no conhecimento que liberta e conduz, retirando o ser da ignorância e descortinando-lhe os horizontes infinitos do progresso espiritual que lhe está destinado. Jamais atendeu a quem quer que fosse que lhe não oferecesse a diretriz para o conhecimento de si mesmo, para que, depois, pudesse entender o seu próximo passando a amar a Deus. Por outro lado, nunca tomou o fardo das aflições dos outros, ensinando cada qual a carregar a sua cruz, conforme ele o faria mais tarde, até colocá-la no Gólgota. Apontava diretrizes e induzia a criatura a segui-las fazendo a sua parte, porquanto cada qual é responsável por tudo aquilo que se lhe torna necessário. Estimulando ao progresso, dignificou o trabalho, informando que o pai até hoje trabalha e que ele mesmo também estava trabalhando. Os seus relacionamentos eram sempre edificantes, nos quais o bem mantinha predominância, impossibilitando a distensão dos prejuízos da maledicência, do ódio, dos rancores, dos ciúmes, das disputas insensatas. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Jesus, ele próprio, e através do seu evangelho de luz, pretendeu ensinar-nos que a convivência é aprendida mediante fraternidade, ao auxílio recíproco e dignificador da espécie humana.
Jamais abriu espaço para ociosidade, sugerindo que o reino dos céus fosse conquistado a esforço, iniciando-se cada um o seu trabalho na busca interna, superando os impedimentos apresentados pelas paixões desmoralizadoras. Nunca deixou de valorizar a realidade espiritual de si mesmo, induzindo seus discípulos e todos os aprendizes a descobrirem a realidade de que eram construídos. Afirmou taxativo: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Vós sois o sal da terra. Incessantemente, convidava os seus ouvintes ao autoconhecimento para que se tornassem cartas vivas do Evangelho. As multidões, ávidas de amor, de paz, de pão, de saúde, sempre buscavam o Mestre Jesus na expectativa de terem resolvidas as suas aflições. No tumulto ao qual se entregavam, as aspirações imediatas eram necessárias, consideradas básicas, porque referentes aos problemas que as afligiam naquele momento. Portador de incomum sabedoria, Jesus entendia que não se pode falar de paz às pessoas atormentadas pelo estômago vazio de pão, nem discorrer sobre felicidade enquanto elas se contorciam de dores rudes. Desse modo, sempre atendia à solicitação mais inquietadora, abrindo espaço emocional para ampliar a consciência e ensejar a realização do bem-estar. Socorria o povo e o elucidava quanto ao impositivo de mudança de comportamento para melhor, de forma que depois não acontecesse nada mais grave. Essa recomendação, que sempre coroava os atos de recuperação da saúde e do refazimento moral que tomam conta das paisagens humanas, objetivava demonstrar que os sofrimentos são resultado da ignorância das divinas leis, da sua má interpretação ou da sua aplicação indevida e perversa, portanto, do uso prejudicial que delas é feito pela humanidade. A única maneira, portanto, de recuperar-se, o faltoso, é por meio do refazimento da experiência, da retificação dos erros, da saudável conduta mental e moral que se permita. Assim sendo, tornou-se o pedagogo por excelência, não apenas ensinando a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, mas sobretudo demonstrando que ele o fazia. Vivenciou tudo quanto ensinou, comportando-se como um modelo imprescindível à lição ministrada. Jamais desmentiu pelos atos o que lecionou por palavras. O seu ministério era o do exemplo, da ternura, do amor e da compaixão. Comovendo-se com as criancinhas que o buscavam, usou de severidade com os fariseus, os doutores e os legisladores, sem, no entanto, os ferir ou malsinar. Era necessário usar de energia, a fim de que se libertassem da hipocrisia que se lhes tornara habitual e constatassem ser ele, o Messias esperado, embora não aceito. O ser humano está destinado às estrelas, apesar de ainda fazer-se ao solo do planeta em que se encontra evoluindo, mergulhado mais em sombras do que banhado pela pureza da luz da sabedoria. Contempla os horizontes fulgentes, fascina-se, e não tem coragem de romper com os impedimentos que o detêm na retaguarda dos entardeceres melancólicos. Ouve e lê os ensinamentos de Jesus, no entanto, aferra-se ao imediatismo da organização material de desvencilhar-se dos seus elos redentores.
Lentamente, porém, a pedagogia da vida e dos objetivos existenciais auxilia-o a descobrir a felicidade, que não se comporta às sensações angustiantes do primarismo. É preciso que nos sensibilizemos e, tomando Jesus como sábio mestre, como ele espera que sejamos, e resolvamo-nos por segui-lo. E tomando da charrua, e não mais olhando para trás, já que o campo íntimo a depurar é muito grande e a sementeira faz-se desafiadora, apliquemo-nos como bons alunos no rumo do legítimo apostolado, a empenharmos corpos e almas na luz da verdade. Conforme prometeu, Jesus enviou posteriormente os seus mensageiros a fim de que despertem as consciências e repitam as suas lições. Toda a aprendizagem exige muita disposição, exercício e repetição, de forma que ela se fixe por definitivo nos painéis da memória e nos sentimentos, traduzindo-se em conduta reta. Como se vê nos dias atuais, considerando as pessoas humanas, há muitas delas imensamente generosas, que são tocadas de compaixão ante as necessidades do seu próximo e distende-lhe as mãos amigas de socorro e de amizade. Repartem o pão mesmo quando escasso, distribuem calor fraterno aos enregelados no abandono, brindam palavras gentis aos esfaimados de orientação. Corteses e joviais, possuem verdadeiras fortunas de generosidade, desempenhando seu papel de cidadania em alto clima de solidariedade. Enquanto se encontram em posição de relevo, não se ensoberbecem e procuram auxiliar todos aqueles que lhes buscam apoio e necessitam do crescimento espiritual. Esses homens e mulheres bem-intencionados contribuem em favor da sociedade que dignificam, mediante os bons exemplos de honradez, fomentando o progresso do grupo em que se encontram com os olhos postos no futuro da humanidade. Não importa se abraçam ou não qualquer religião, agem espontaneamente em decorrência dos sentimentos bons que lhes exornam o caráter. Modelos sociais que se fizeram conseguem movimentar-se em círculos de amizades prósperas, homenageados e em destaque onde se apresentam. Tornam-se estímulos para outros que ainda não conseguiram superar as barreiras do egoísmo, nem os estigmas da indiferença ante a dor que ceifa esperanças à sua volta. Representam biótipos que um dia, se multiplicarão na Terra, tornando-se comuns, enquanto hoje rareiam. Descobriram a arte de servir por meio da qual avançam sem temor no rumo da própria felicidade. Aprendendo a abrir o coração, ampliam os gestos de amor mediante as mãos solidárias ao sofrimento das demais criaturas. Não cobram recompensa pelo que fazem, não exigem retribuição efetiva. O que praticam, realizam-no porque lhes faz bem à nobreza dos seus sentimentos. Treina a ação sublime no seu dia a dia, colocando nas tuas práticas de bondade as valiosas contribuições morais que te desvelem espiritualmente bem em relação ao teu próximo. Não esqueças, todavia, de prosseguir no auxílio mediante as ofertas materiais de algum significado para os que necessitam desse imediato socorro. Toma Jesus como teu modelo. Sê benevolente usando de indulgência e perdoando com total fraternidade, até o momento em que consigas esquecer tudo e qualquer mal para pensar. Poucos, porém,
aqueles espíritos que aderiram ao cristianismo nascente, tornando-se heróis da fé, anônimos uns, célebres outros, que igualmente doaram tudo quanto possuíam, inclusive a vida física, a fim de que o Cristo que neles habitava interiormente se expandisse em direção da humanidade. Suas existências ricas de renúncia e de amor, de sacrifício e de abnegação, constituem as páginas mais nobres da história dos tempos que se iniciaram com o nascimento do Mestre Nazareno. Faz-se tu também, herói anônimo do amor, e respira felicidade íntima ainda durante a jornada terrestre. Para todos os homens da terra, haverá um momento em que não restará outra alternativa, senão a transformação interior, para dar cumprimento à profecia da promoção do planeta para o mundo de regeneração, ensinado e prometido pelo nosso Mestre Jesus. Este é o prefixo musical em nossa dimensão. Atendemos para que o nosso caríssimo irmão nos colocará agora em termos de informações. Muito bom dia, Vicente Benatti. O Centro Espírita Esperança e Fé Nova Era está convidando a todos os interessados no estudo do Espiritismo para a formação de novo grupo para o ESD. Significa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O início será no dia 22 desse mês e o horário 20 horas. Você que está nos ouvindo, solicite mais informações pelo telefone 3722-5647 ou inscreva-se utilizando o mesmo telefone ou ainda apresente-se no dia 22 e seguintes já para a formação do grupo. Lembramos, conforme já vem amplamente divulgado, que no próximo dia 11 teremos início a 60ª Semana do Livro Espírita de Franca. Oportunidade de aprendermos muito, tanto com os esclarecedores seminários e palestras ministrados por ilustres expositores de Franca e de várias localidades do Brasil, quanto ainda pela facilidade de adquirirmos livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. Nas palestras dos seminários teremos nomes ilustres como Simão Pedro de Lima, de Patrocínio de Minas, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, Dr. Rodolfo de Moraes Silva, ambos de Franca, Dr. Américo Luiz Sucena, de São Paulo, Dr. Antônio Almeida Silva Filho, de São Carlos, e Dr. Jorge Damas Martins, do Rio de Janeiro. Reserve espaço na sua agenda para estarmos juntos no período de 11 a 18 deste mês, nas dependências da Fundação Espírita Judas Iscariote. A abertura será dia 11 às 10 horas, a cargo do ilustre confrade Clóvis Plasto Barbosa. As palestras serão sempre às 20 horas e o seminário no dia 12 às 9 horas, a cargo de Simão Pedro Lima, e do dia 18 às 14 horas, a cargo de Jorge Damas Martins. A instituição espírita Casa do Caminho nos pede que continuemos divulgando que naquela instituição, em todos os sábados, das 14 às 16 horas, está aberto ao público o bazar beneficente, com roupas novas e seminovas, calçados, bijuterias, CDs, DVDs e muito mais, cujo resultado financeiro se destina à manutenção da assistência material que aquela casa tradicionalmente oferece às famílias reconhecidamente necessitadas. Vá ao bazar beneficente da Casa do Caminho. Adquira o de que você precisa enquanto estará ajudando a quem necessita. Atenção para o endereço: Rua Francisco Naline, 3533, Parque São Jorge. O Clube do Livro Espírita de Franca oferece para o mês de abril alguns títulos muito interessantes. As Quatro Vidas, de Amélie Fontaine, Janelas da Alma, de José Milton Costa.
da saga do grupo de amigos matriculados no Colégio Monteiro Lobato, faz a adaptação de Romeu e Julieta para os tempos atuais, sob a ótica espírita. Ainda em ABC da prática mediúnica, partindo das lições do espírito Gilberto, os já conhecidos autores Pedro Camilo e Rita Falker fazem uso das suas experiências e conhecimentos para tratar com simplicidade e bom senso de temas de interesse de todos os que buscam a prática mediúnica. Temas como higiene mental, passividade mediúnica, formação de grupos e afinidade e outros são tratados com grande sensibilidade e clareza. Caso prefiram, no lugar das opções aqui indicado ou cumulativamente, o associado poderá optar por 2 exemplares das obras básicas do Espiritismo editadas pela EDI. Como vamos ainda com a edição do Pré-FECEF, dia 9 de abril, no Teatro Judas Iscariote. Ingresso ao preço de R$ 5,00. Uma noite de muita música. O Pré-FECEF é um pré-festival e seleciona novas músicas e novos autores. As inscrições já estão sendo feitas do dia 23, já foram feitas, a dia 18 de abril. 9 de maio. 9 de maio. Estamos falando do dia 9 de maio, escusas. www.institutoartevida.org.br. Ele tem o patrocínio da Casa da Cultura Espírita, da Fundação Judas Iscariote e da Prefeitura Municipal. Apoio da USE, da Abrarte, Associação dos Artistas Espíritas, do Idefran, do Pestalozzi, da Escola Torquato Aliero e da FIAC. A todos uma boa Páscoa dentro dos princípios da confraternização legítima. É que nos elucida o cristianismo dos nossos dias. Um clube de livro é a maneira mais barata do associado adquirir livros para ler, estudar, pesquisar, enriquecer a sua própria biblioteca e até fornecer aos amigos como presente. Um livro que pode custar mais no Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, ele custa apenas R$ 15,00 se retirado lá. Se desejar mediante uma taxa de acréscimo, desde que no perímetro de entrega de Franca, pode recebê-lo no local que indicar. E veja que o Clube do Livro Espírita do Idefran é o único que oferece aos seus associados 4 opções mensais. O associado pode optar por romance, ciência, filosofia, autoajuda infantil, mensagens, etc. Ou pode adquirir todos os títulos em distribuição no mês e até sobras de meses anteriores pelo preço atual. Para os residentes em outras cidades, pedimos utilizar um destes expedientes. Ligar área 16 3721 8282 ou enviar um e-mail idefran@idefran.com.br ou consultar o site www.idefran.com.br e será informado como fazer para tornar-se associado. Ou, melhor ainda, seria se você nos desse a alegria de sua visita. Rue Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia, cuidando dos sistemas da sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque, telefone área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/chbsistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Pergunta
ouvinte Elinho, de Ituverava, que se dirigiu à equipe do Idefran formulando a seguinte pergunta. Sabendo que, por meio da mediunidade, é possível recebermos comunicação dos espíritos desencarnados, há possibilidade de, procurando um médium espírita, receber mensagem do meu querido pai, que desencarnou há aproximadamente 2 anos e meio? Aqui está a resposta, meu caro Elinho, e quem vai responder em gravação é o nosso companheiro Felipe Salomão. Mediunidade, que é o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados, é um dos fundamentos da doutrina espírita, conquanto não tenha sido invenção do espiritismo, já que a mediunidade existe desde que o homem está na Terra. Mas o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, com orientações seguras, com o conhecimento das leis que regem o fenômeno, só foi possível com o advento do Espiritismo em 1857 em Paris, através das obras de Allan Kardec. E a esse respeito, a respeito da mediunidade, o Espiritismo possui um livro básico que é necessário conhecer para poder tratar do fenômeno mediúnico. É o Livro dos Médiuns, que orienta todos aqueles que desejam manter um intercâmbio com os desencarnados. É nesse livro que nós vamos aprender que nós não podemos ter um contato com as pessoas que nos são queridas, que já partiram, quando nós desejamos, de acordo com a nossa vontade, porque vários fatores interferem nesse intercâmbio. Por exemplo, nós podemos desejar falar com as pessoas que já partiram, mas eles terão condições de nos atender? Poderão eles já saber que já estão desencarnados? Porque muitos desencarnados permanecem no plano espiritual sem saberem que já partiram. Mas suponhamos que o caso seja de um espírito já de certa evolução e que já saiba lá no plano espiritual que retornou à vida verdadeira. Mesmo assim, para que haja o intercâmbio, é preciso que haja uma certa afinidade entre o médium, que vai servir de intermediário para o espírito comunicante, e o espírito que vai comunicar-se, vai transmitir a sua mensagem. E isso não acontece de repente, a não ser que o médium tenha uma mediunidade bem avançada, bem aprimorada. Então, é possível falar com aqueles que já partiram, mas nós nunca devemos forçar esse intercâmbio. Até porque, como dizia o esclarecido médium Chico Xavier, médium das qualidades cristãs mais avantajadas aqui na Terra, ele sempre afirmava que o telefone mediúnico só toca de lá para cá. Portanto, vamos aguardar que o espírito possa entrar em contato conosco e que ele queira entrar em contato conosco. E quando ele quiser, ele fará o contato. Nós não devemos provocar nada, não devemos forçar nada, devemos deixar que as coisas aconteçam naturalmente, para que quando acontecerem, quando o fenômeno se der, ele seja legítimo, verdadeiro, não seja forçado. Podemos dizer-lhe também que nós podemos entrar em contato com as pessoas queridas que já partiram através do nosso sono. Quando nós dormimos, deixamos o corpo físico na cama e o espírito que nós somos, a essência espiritual que está revestida pelo corpo físico, ela vai para o plano espiritual e lá entra em contato com as pessoas queridas. Então sugerimos a você que enquanto o seu pai naturalmente não provocar uma comunicação com vocês, que vocês devem aguardar com muita calma, com muita tranquilidade, serenamente, você peça aos seus mentores espirituais, ao seu anjo da guarda, que eles a reverem do seu pai através do sono. Porque enquanto estamos dormindo, nós podemos entrar em contato com as entidades que já nos antecederam na grande caminhada. E este é o grande consolo que a doutrina espírita vai nos apresentando. A possibilidade de nós rever
espírita, ninguém morre. Na lei de Deus não há morte, só há vida. Vida física aqui na Terra, vida espiritual no mundo espiritual. Mas ninguém está morto, todos estão vivos, embora residindo numa outra dimensão. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Rua Major Clodiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou liguem DDD 16 3721-8282 ou ainda passem e-mail idefran@idefran.com.br. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Com este ensinamento do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.